Olá, alunos. Aqui é o professor Alisson, do Nível, professor de Sociologia. Nós, na segunda série agora, nós vamos mudar um pouco o eixo temático de estudo. Nós estávamos estudando a Sociologia no Brasil e fazendo todo aquele percurso, que não deu para ver todo, infelizmente, devido à questão da parada que tivemos aí, ficamos mais fazendo exercício. Não deu para aprofundar muito, mas eu creio que em história, com o Francis, aprenderam muito a era getulista, por isso que eu não quis aprofundar muito também, mesmo que não deu. As aulas remotas, com esse acesso mais direto, interativo com vocês através das lives e até mesmo dos vídeos, saiu agora nessas 2 últimas semanas, e agora que eu estou gravando as minhas primeiras aulas, de certa forma. Então vamos lá, sem perder muito tempo. A gente saiu do eixo temático voltado para a sociologia no Brasil, agora nós vamos trabalhar a sociedade e sua dinâmica, que são temas bastante interessantes para a nossa realidade, o nosso convívio. E nessa primeira aula, a gente vai aprender um pouco a diferença entre comunidade e sociedade. Então, qual que é o intuito de estudarmos isso? O que eu poderia dizer para vocês é reconhecer, de certa forma, a vida social e a participação do ser humano como um ser social, que nós somos, nós temos essa natureza gregária, né? Essa natureza de vivermos em sociedade, né? Digamos, seria impossível viver numa ilha, né? Nós temos essa necessidade natural em nós de participarmos da vida social. E também podemos ressaltar que, a partir disso, dessa leitura de um ser social, a gente pode realizar uma leitura sociológica da realidade na qual nós estamos inseridos como participantes de uma comunidade ou uma sociedade, para entender realmente a complexidade das relações que se dá ao nosso convívio, seja as relações da nossa comunidade, seja na sociedade como num todo. Então, por isso que é bom a gente partir desses conceitos básicos de comunidade e sociedade, para a gente ir aos poucos ampliando esses conceitos e estudar a relação indivíduo-sociedade, estudar os processos de socialização da qual nós passamos, socialização primária, secundária, estudar as atividades sociais no que tange aos status sociais, papéis sociais, minorias, tudo isso vai entrar nessa nossa programática. Então, dando sequência à nossa aula, basicamente a diferença entre comunidade e sociedade, a gente pode dizer assim que na sociologia as comunidades, por serem umas comunidades menores, assim, em termos de números mesmo, você tem assim laços de sangue, laços de amizade, de territorialidade, os laços da religiosidade. Esses laços de amizade, essa dimensão de identificação, de afinidade, é o que rege geralmente o comportamento das comunidades. Por serem menores, ser comunidades em que você tem um laço maior de afetividade, você tem também os laços bem fortes com relação à religiosidade. Então, tudo isso vai, digamos, dar essa característica, essa nuance da comunidade. Ao passo que as sociedades já apresentam, por ser maiores, sociedades, digamos assim, envolver mais gente, tem uma certa impessoalidade, os vínculos são menos permanentes, porque você não tem que viver ali como se fosse uma causa pétrea. Por exemplo, se você não vê mais sentido em determinado sociedade que você acessa, digamos, uma comunidade que você acessa. Então você pode romper com aquilo ali, uma igreja, ou algum vínculo de um grupo de amigos. Então você tem essa dimensão mais volátil da relação, mais fluida. Então, e ela pode variar ao longo do tempo. E para nos ajudar na compreensão dessa diferença, eu vou aprofundar a partir de um teórico da sociologia chamado Ferdinand Toré. Desculpa. Ele que vai, de certa forma, escrever um livro em que ele vai trazer a diferença entre a Gemeinschaft, em alemão, que é a comunidade, e a Gesellschaft, que é a sociedade. Mas antes de aprofundar essa diferença, Fernando Torre, ele é um sociólogo alemão e ele é muito estudado na sociologia, assim como Weber, como Marx, como Durkheim.
e ele é bem contemporâneo a nós, ele é de 1855 e morre em 1936 nas Ilhas Frísias, ele é das Ilhas Frísias. E a importância que ele vai trazer para essa diferença vai nos ajudar muito para entender como se dá as relações, sobretudo a passagem das comunidades mais simples, que viviam um modo de produção também que, de certa forma, favorecia essa vivência com os laços mais presentes, os laços mais, digamos, mais sólidos em pequenas comunidades, para a passagem para a sociedade, que daí o capitalismo vai ser, a passagem para o modo de produção capitalista vai ser uma excelente chave para a gente pensar essa diferença entre comunidade e sociedade. Então, antes disso, eu quero que a gente, ele parte de um conceito de vontade, ele vai prescrever uma teoria da vontade, em que ele vai separar dois tipos de vontade, para pensar essa interação humana. Nós temos uma vontade, segundo ele, que é mais natural em nós, e outra que é mais arbitrária ou uma vontade mais racional, digamos. Para ele, a vontade natural está relacionada à autopreservação, à reprodução, à alimentação. São necessidades orgânicas, não subjetivas. Quer dizer, não é só eu que tenho isso, é partilhado por todos os humanos. Então, nessa teoria da vontade, ela tem esse lado mais orgânico, que é, digamos, partilhado por todos nós, e isso vai de certa forma, levar-nos a pensar o que é comunidade. E nós temos, ao outro lado, uma vontade mais racional, mais arbitrária, mais artificial, que é estritamente ligada à racionalidade. E se vocês fizerem uma anamnese, uma retrospectiva, a gente até tem isso um pouco em Max Weber, lembra das ações que nós tínhamos? Nós tínhamos uma ação voltada para fins, uma ação extremamente racional, uma ação tradicional e uma ação afetiva. Então, ele está assim, de certa forma, conversando com Weber nesse sentido, para pensar essa teoria dele. Antes de aprofundar um pouco na teoria da vontade, eu queria que vocês pausassem o vídeo a partir do seguinte referencial que eu queria fazer como uma pergunta sociológica e também filosófica. A seguinte pergunta: o que motiva a ação das pessoas? Agora você pode pausar o vídeo e se perguntar: o que me tem motivado as minhas ações? Eu tenho agido por quê? Eu tenho escolhido o quê? Será que as minhas decisões são forçadas, digamos, forçadas não, focadas seria melhor, focadas na minha meta pessoal, individual, sem levar em conta as relações que as pessoas podem ter comigo, e eu vou perdendo isso ao longo do meu caminho? Ou será que eu tenho sido muito instintivo e tenho abandonado aquilo que seria importante para mim? Que após vocês fizerem essa reflexão, vai ser bom para a gente dar continuidade à aula, vocês fazerem essa pausa, e a gente vai entender agora o percurso que ele vai dar para pensar a relação entre comunidade e sociedade, para nós aprofundarmos essa diferença. Depois dessas perguntas retóricas, vamos continuar então? Então vamos continuar com essa diferença entre os dois tipos de vontade, que de certa forma vai estar ligado à comunidade e à sociedade. A vontade natural, como eu já disse, uniria as pessoas pela força da preservação, dando origem à comunidade, que ele vai dar o nome em alemão de Gemeinschaft. E a sociedade, a Gesellschaft, se daria pela passagem da vontade natural para a arbitrária, que viria com o mercado e o crescimento das cidades. Como eu bem ressaltei para vocês, o capitalismo vai ser bastante interessante para a gente pensar essa passagem de uma comunidade para a sociedade. Nesse sentido, marcadamente essa diferença, a vida social da comunidade, ela se caracteriza por essa intimidade, esses laços que unem as pessoas, e eles têm valor em si mesmo pela própria identidade com que a comunidade foi gestada, a religião que ajuda a aumentar os laços. Então, e não depende de algo externo a elas. Então, ali você, desde pequeno, você foi criado naquela moral. Vamos pegar, por exemplo, uma comunidade indígena que é pequena.
em que você tem assim poucas diferenças sociais, você tem uma mesma ética, uma mesma moral, uma mesma religião, e aquilo vai dando identidade para pessoas, isso persiste no tempo, né, de certa forma. São relações duráveis, não são relações tão fluidas, que envolvem parentesco, envolvem amizade, envolvem a questão da vizinhança, etc. Agora, outro fator que eu quero chamar a atenção nessa vontade natural, que vai dar, de certa forma, essa, essa dimensão da comunidade, que ela está ligada a esse costume que é muito bem construído. E ela tem, reforçando aquela ideia da moralidade, uma certa conotação moral, uma obrigação moral que considera como certo, aquilo que você considera como certo e como errado na sua ação, se dá muito pela obrigação do agir no qual você vem se comportando, digamos, dentro dessa sua comunidade. Nesse sentido que eu quero pensar a Gemeinschaft. E já a vontade racional, ela tem meta própria, ela tem objetivo pessoal nela. Ou seja, se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês agora e vocês respondessem, por que você está estudando? Vocês poderiam responder, para passar no vestibular, para ser alguém na vida, digamos, uma resposta plausível. Então, percebe que a resposta que vocês podem dar tem sempre algo de pessoal, de objetivo, de subjetivo. Então, essa é a vontade racional. Ela está estritamente ligada a todo esse modo de comportar da sociedade capitalista, que de certa forma vai evoluir para valores e metas próprias. Você está buscando algo que te interessa. Por exemplo, até se a gente for pegar a participação nossa na religião, quando você participa de uma religião, por exemplo, você está visando o quê? Um bem-estar que é pessoal, você está visando uma certa prosperidade, uma busca de relação com Deus que é pessoal. Então você tem assim muito, digamos, o comportamento humano dentro da sociedade muito diz de como, de certa forma, a nossa maneira de agir racional, sem levar em conta outros aspectos, diz muito da sociedade capitalista. Não quero dizer que isso é errado ou certo, não. Estou dizendo que fazendo uma análise, uma descrição bem weberiana descrevendo como que as relações humanas se dão. Então, nesse sentido, o meu comportamento, digamos, que é muito voltado para mim, que eu estou pensando nos meus interesses próprios. Então, isso diz muito da própria racionalidade com que as nossas relações no capitalismo e na sociedade estão imbuídas de objetivos próprios. E eu vou encerrar esse vídeo com essa ideia de que a vontade racional é estritamente capitalista nos seus adjetivos, eu penso no que é meu. Já a vontade natural é aquele que nos une em torno de uma preservação, ou é o que dá o sentido para a comunidade, tem a ver com os valores que são gestados, a identidade de um grupo, para o vídeo não ficar muito grande e eu ter problemas com a postagem, que eu percebi que os outros ficaram um pouco grandes. Aí no próximo vídeo eu já vou continuar com a diferença entre comunidade e sociedade de uma forma mais detida.